Se você estuda para a prova do IELTS, mas não entende por que tu não consegue chegar na nota, no teu Band 7, eu vou te explicar de uma forma que você nunca viu e você finalmente vai entender o motivo por trás disso. Basicamente, a grande resposta é erro e identificação de erro. Antes da gente começar a falar sobre o assunto, se você não me conhece, meu nome é Evelyn e eu basicamente tenho uma mentoria para prova do IELTS. E o meu intuito aqui, o meu propósito é que a próxima prova que você vai fazer ou seja a tua primeira e última, ou seja a tua última prova. E um ponto importante, aqui você não vai encontrar como funciona a prova do IELTS, ou não é para você que tem o inglês inicial, porque o meu intuito aqui não é te dar uma instrução inicial. Sinceramente, sejamos sinceros, você abre o YouTube, você abre o que for, você vai ter essa instrução. Mas o meu intuito aqui é te mostrar o que é que tá travando a tua nota, que tu não consegue enxergar, e como tu vai fazer para destravar isso, para tu finalmente chegar na tua nota e conseguir ter o objetivo da bolsa de estudos, da validação do diploma, do que for que tu precisa com essa nota do IELTS. Bom, com o acordo feito, vamos lá. Erro e identificação de erro. O que eu quero dizer com isso? Cara, se você está estudando para a prova do IELTS, tu deve ter comprado um curso, feito uma aula particular, o que for, e aí lá você entrou, você descobriu como é que a prova funcionava, te passaram algumas técnicas, algumas estratégias para você fazer. Você executou, às vezes até teve uma melhor e pronto, acabou. E aí tu ficou parado, aí tu não consegue mais evoluir. Por que isso está acontecendo? A primeira coisa que você tem que entender é que o IELTS, ele não é uma prova conteudista. Não é uma prova que você vai estudar mais coisa e aí a sua nota vai subir mais, você vai tirar uma nota melhor. Ele é uma prova de habilidade. Então, quando você pega algo que foi te dado um conteúdo e você estuda em cima daquilo dali, esse conteúdo, ele é. Primeira coisa que você tem que entender, ele é o mesmo para qualquer pessoa. Então, se você precisa de uma nota 7, se o seu colega precisa de uma nota 6, se o outro precisa de uma nota 4, a instrução vai ser a mesma. Se você tem um nível de inglês B1, o outro tem um nível de inglês C1, o outro tem um nível de inglês A2, a instrução vai ser a mesma. Não é preciso muito pensamento para você perceber que isso não vai ser efetivo. E às vezes é por isso que você tá aí dando murro em ponta de faca, estudando, 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 e tua nota não sobe. Por quê? Dentro desse caminho para você atingir a nota no IELTS, existem algumas coisas chamadas critérios. E para você chegar na nota que você precisa, você tem que cumprir aqueles critérios. É basicamente uma prova de habilidade. Se você não cumpre aquele critério, é porque tem alguma coisa, tem algum erro, tem algum fator que está deixando de ser cumprido ou está com muitos erros, está com erro ali. Enquanto você não conseguir identificar que erro é esse, ou o que está faltando nesse jogo para eu chegar na próxima nota, você simplesmente não vai conseguir chegar na próxima nota. E aí começa a coisa de você ficar, tô travado, não consigo, o que está acontecendo, estudo mais. E é aí que muita gente cai na inocência, talvez. Muita gente começa a procurar um outro professor, um outro curso, uma outra solução, uma outra aula, fazer uma aula de conversação, porque tem aquela falsa crença de quanto mais conteúdo, melhor vai ser minha nota. Quando na verdade vocês estão olhando para o problema errado. O problema não está em mais conteúdo. O problema está em clareza. Tá, legal. O que que tá faltando aqui? Ou onde estou cometendo os erros? E se onde estou cometendo os erros, como eu conserto isso aqui? Pra mim, pro meu nível, pra nota que eu preciso. Enquanto tu não tiver esse destrave, esse olhar pra identificação de erros, tu simplesmente não vai conseguir chegar na tua nota. Uma prova disso é, quando eu converso com pessoas que já fizeram a prova ou travaram na nota, eu pergunto pra elas como é que foi a experiência de estudo e às vezes elas sempre me retratam que, cara, eu estudo, mas eu não tenho certeza do que eu tô fazendo. Eu não entendo onde é que tá meu erro, não sei por que minha nota não sobe. A maioria das pessoas que chegaram até mim falaram que já gastaram 10, 15, 20 mil reais com prova e com preparatório, com curso e não conseguiram a nota. Por quê? Porque nenhuma dessas pessoas chegaram pra mim com clareza. Do eu sei por que eu não tô chegando. Eu sei o que eu tô fazendo que eu preciso melhorar. Eu sei como corrigir isso. Esse caminho em curso tradicional, em método tradicional de ensino, ele não é dado. O método tradicional de ensino vem para te dar conteúdo. E conteúdo não resolve o problema. Entende? E aí é o ponto que a gente tem que trabalhar. Por quê? Imagina você falar, na parte do speaking, você falar, 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 e você não ter alguém para olhar o que você está falando e falar assim: olha, a gente tem que trocar aqui, a gente precisa melhorar cá.
Aqui que a gente precisa fazer o teu texto. Tu recebe, tu faz o texto, mas tu já recebeu um feedback que realmente te acrescentou algo? Não tô falando daquele feedback que pontua erro de gramatical e erro de vocabulário e fala que você tirou 5. Tá, mas o que que tu vai fazer com isso? Tu precisa de um feedback que realmente te mostre o que que aconteceu. E já adianto, às vezes você tá pensando que o teu problema é gramática e vocabulário. Eu tenho certeza que não é. Pode ser esse também, mas não é só esse. E ninguém tá te falando de como corrigir isso. E aí tu tá aí achando que o problema é contigo e não é. Entende? Então tu precisa de uma preparação que realmente olhe o que tu tá fazendo e fala assim, nós vamos fazer assim, assim e assim. E aí a coisa vai começar a funcionar. Outro ponto que muita gente pensa, cara, a gramática, eu vou estudar gramática. Aí o que que tu recebe de instrução? Tu vai pegar um livro de gramática, tu vai comprar um livro e tu vai ficar fazendo um livro de gramática lá até tu melhorar, ou tu vai fazer um livro do zero. Só que o IELTS, ele vai te cobrar a habilidade de colocar aquilo ali em prática. Aí eu te pergunto, alguém te ensinou a colocar tudo que você sabe de gramática em prática? Não. Se tu não tem um jeito prático de aplicar isso nas tuas respostas, tu não consegue atingir a nota que você quer. É um requisito do SET que você tenha flexibilidade de uso de estruturas gramaticais. Mas enquanto você não tiver um jeito, e quando eu digo método, eu quero dizer um jeito prático de inserir isso nas suas respostas, tu simplesmente não vai conseguir atingir. E aí, às vezes, tu pensa que é um problema de inglês, que é um problema de mais gramática, que é um problema de mais vocabulário, quando na verdade não é. É um problema de método. É um problema de qual que é o problema que está acontecendo aqui e como é que eu faço para corrigir. Esse que é o grande cerne da questão. A mesma coisa acontece com reading e listening. A maioria das pessoas que chegam pra mim falam que eu praticava listening e reading sem ninguém olhar, sem ninguém fazer. Era por minha conta. Só que existem formas de você pensar, de você resolver. Eu não estou falando de técnica, de palavra-chave. Eu estou falando de formas com que você pensa que vão determinar se você consegue resolver aquele teste ou não. A quantidade de questões que você acerta ou não. Tá na forma que você resolve o teste. Muitas das vezes, na maioria das vezes, não tem a ver com o nível de inglês. Tem a ver com a forma que você pensa para resolver. Só que se você estuda sozinho, se você não tem um feedback de identifique os erros, se você não tem clareza, você concorda comigo que a única coisa que você faz, na verdade, é replicar os mesmos erros? E isso não tem prazo para acabar, porque não é estudando mais, não é fazendo mais uma redação, falando um pouco mais que você vai melhorar. Tu precisa corrigir. Enquanto tu não corrige, tu não melhora. O que que eu faria no teu lugar, tá? Primeira coisa que eu faria, pararia de estudar, meio que assim, automaticamente, e buscaria entender de fato o que é que tá acontecendo com a minha nota. Quando você entende o que está acontecendo com a nota, por exemplo, como que funcionam as coisas aqui? Quando uma pessoa chega com uma demanda dessa, a primeira coisa que ela faz é uma prova do IELTS inteira. Por quê? Eu quero entender o que é que está acontecendo com a nota daquela pessoa em cada habilidade. Eu vendo o que ela faz em cada habilidade, como ela pensa no reading, como ela escreve, como ela articula as respostas, eu consigo identificar exatamente quais são os erros, quais são as travas, o que falta para chegar naquela habilidade. E a raiz disso tudo, porque cada problema tem uma raiz. Enquanto você não identifica, você não corrige. Por isso que eu faço isso logo no início. Daí, eu consigo traçar um caminho claro para essa pessoa sair do ponto que ela tá e ir pro ponto que ela precisa. Só que isso só é possível com método e com identificação de erros. Esse é um dos motivos que Evelyn, não acredito que tu tenha que consumir mais conteúdo. Tu tem que fazer mais, tu tem que fazer aula de conversação, tu tem que escrever mais, tu tem, na verdade, é que ter clareza de entender o porquê. Hoje em dia, sinceramente, seja honesto com você mesmo, você entende o que que é um speaking set? O que que seria isso? Eu fiz essa pergunta para uma aluna que entrou na minha mentoria semana retrasada e ela falou que na cabeça dela, alguém que é um set é alguém que fala fluente e difícil, com palavras difíceis. Ela tinha feito 2 cursos, um deles o mais caro e mais famoso do mundo. E ela não tinha isso claro. Aí eu te pergunto, se tu não tem o que tu tem que entregar pro examinador claro na tua cabeça, como que tu vai estudar pra chegar lá? Sabe? Tu vê que a conta simplesmente não fecha. Enquanto tu não tiver clareza, no mínimo tu tem que ter clareza. Depois corrigir os erros que te impedem de chegar lá. Essa é muito rapidamente, muito por cima, a forma com que eu enxergo uma preparação efetiva para o IELTS e o porquê da tua nota não evolui. E cara, agora eu quero te tirar um peso dos ombros. Às vezes você tá aí pensando em desistir de um processo de imigração que sempre foi teu sonho. Pensando em desistir de validar teu diploma. Pensando em voltar pro Brasil. E eu quero te falar uma coisa que não tem nada de errado com você. Foi só o método. E eu te falo isso como alguém que já resolveu
Já ajudou pessoas a destravarem no IELTS, pessoas que já tinham tentado a prova 5, 7 vezes. Existe um caminho que vai fazer você conseguir chegar lá. Esse caminho se chama identificação de erros e método para corrigir. Você fazendo isso, é meio que impossível você não chegar no teu resultado. O meu intuito aqui nesse canal é te trazer insights, te trazer coisas que ninguém nunca te falou, que às vezes você nunca percebeu, mas que eu tenho certeza que vão virar uma chave aí pra você e vão fazer diferença. Então, meu intuito é justamente esse. Então, se inscreve aqui pra você não perder nenhum vídeo, tá? Toda semana vai ter vídeo aqui no canal, então vai ter muito conteúdo pra que destrave aí a tua mente, destrave, acenda uma luz na tua cabeça. E se tu, por um acaso, achou que isso aqui fez muito sentido pra ti e quer acelerar esse processo, quer conseguir essa nota, quer ter o meu olhar individual pra olhar pra tua situação e a gente elaborar juntos um plano que você consiga sair da situação que você tá, sair desse limbo e finalmente chegar na tua nota pra revalidar teu diploma, pra conseguir tua bolsa, pra conseguir teu visto, seja lá o que for, é só você clicar no link da descrição. Lá vai ter o link pro WhatsApp. E eu te espero do outro lado.